sério, estima-se que 80% das pessoas tenham ao menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida. Em alguns casos, a dor surge de forma tão intensa que pode provocar o que conhecemos como coluna travada. Nós vamos entender mais sobre esse assunto e o que fazer em situações como essa. Quem esclarece tudo é a fisioterapeuta Vanessa Gil Luizari. Tudo bem, Vanessa? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-la. Por que a gente trava da coluna? Na verdade, é a sensação de travar, né? Porque a coluna, ela tem os músculos que envolvem a coluna. Então, são os músculos estabilizadores. E esses músculos, se eles não estão bem oxigenados, com fluxo sanguíneo adequado, a coluna ela acaba ficando mais tracionada, mais tensionada. E isso, automaticamente, a gente acha que vai travar a coluna, mas não trava. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma hernia de disco, ela já tem um comprometimento, um abaulamento, uma protusão discal. E isso, sim, aquela sensação do choque, eu não vou me mexer porque eu tenho um choque, e isto sim seria mais agravante, mas mesmo assim não trava. Então, qualquer tipo de patologia, hérnias discais, espondilose, espondilolistese, as estenoses cervicais, lombares, não há esse perigo em travar. É que o medo, o músculo fica tão contraído que deixa de chegar sangue nessa região. Então, não chegando o sangue, não tem oxigênio adequado, e aí a gente faz aquele mecanismo defensivo, que é parar e não mexer. Então, a pessoa fica travadinha, geralmente flete mais, o tronco fica mais em flexão travado, mas isso já vai cair por terra também. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que quanto mais parado a pessoa ficar, o paciente ficar, pior para ela. Então, o paciente tem que se movimentar. Tem que se movimentar, na amplitude de movimento dele, respeitando o limite desse paciente, mas antigamente pedia-se repouso absoluto e hoje os estudos comprovam o contrário, que mesmo naqueles dias de crise e dor, nós temos que estar aí movimentando, dando maior oxigenação para essa coluna. Quando travamos, é melhor usar gelo ou bolsa de água quente? Sempre o quente. Por quê? Se essa contratura ela está totalmente deixando a musculatura muito rígida em volta desses músculos estabilizadores da coluna, não chega a circulação adequada ali. Então, por que o quente vai facilitar? Porque ele vai aumentar o calibre dos vasos, chegando mais sangue na circulação local e diminuindo a dor. Então, nunca usar gelo nesse tipo de patologia, principalmente das patologias da coluna. Diferente se eu tenho um trauma, se está roxo, se tem um hematoma, eu quero fazer o contrário, eu quero diminuir o calibre dos vasos, aí eu usaria o gelo. Mas geralmente, desculpa, em coluna é sempre calor. Tem algum... Qual é o local que é mais acometido? A lombar, a região lombar, principalmente L4, L5, que Qual é a região lombar? Vamos mostrar. Aqui, posso ficar em pé? Pode, por favor. Com licença, essa regiãozinha aqui das costas, tá? Ah, tá. Então, tem a região torácica, cervical e essa região lombar. Então, geralmente, as últimas vértebras, L4, L5, L5, S1, que 90% da população já teve ou vai ter uma dor lombar aí. As cintas ajudam a coluna a não travar? Não, mito. Isso daí acontece, vários pacientes chegam até a clínica falando, mas eu estou usando cinta, não está tendo resultado. Não vai ter resultado. O que vai ajudar esta coluna são os exercícios, são as mobilidades e principalmente a respiração. Para você ter uma ideia, quando o paciente chega com essa cinta, a primeira coisa que a gente faz é tirar a cinta e fazer com que ele tenha consciência de respirar, fazendo com que todos os músculos que envolve a coluna, principalmente o transverso do abdômen, o reto abdominal, entre em contração para a gente tirar dos paravertebrais, a ação maior dos paravertebrais, que é onde já está acometido com bastante dor. Qual que é essa relação de respiração com o músculo? O músculo é para o músculo conseguir fortalecer o osso? Exatamente, tirar a sobrecarga de trás. Quando se trava a região lombar, os músculos paravertebrais, quadrado lombar, são os músculos mais posteriores, eles ficam muito contraídos. E aí, automaticamente, o que a gente precisa? Começar a fortalecer toda a cadeia de powerhouse, que é os músculos que envolvem, e na respiração a gente aprende com que essa respiração a gente consiga jogar mais nos músculos estabilizadores aqui anteriores, para facilitar o posterior. Larissa de Presidente Prudente, quando podemos saber se temos compressão no ciático? Geralmente é através de exames, né? Vai passar por um especialista, o especialista vai pedir o exame e nós temos alguns testes também que a gente faz. Mas para a população entender, se eu tenho uma dor lombar associada
há uma dor que irradia para a perna, independente, é para baixo do joelho, anterior, posterior da perna, isso já é indicação de uma radiculopatia, de uma compressão nervosa, principalmente do nervo ciático, que é um dos mais acometidos. Fabiana de Bauru, repouso é o ideal quando travamos a coluna? Não. Já falou que não. Não. O repouso ele é bom, nós vamos de acordo com o limite de cada paciente, mas mesmo naquele paciente em crise aguda, nós temos outras mobilizações neurais para fazer, outros procedimentos, até terapia manual para tirar esse paciente da dor para ele voltar para suas atividades rotineiras. Judite de Rancharia, qual a melhor posição para dormir quando se tem dor na coluna? Geralmente, a melhor posição é de lado, com um travesseiro no meio das pernas, e a gente pede sempre para fazer aquela posição fetal, onde eu vou conseguir fazer uma flexão de joelho e quadril para facilitar as vértebras lá atrás. Então, como eu tenho uma vértebra muito em cima uma da outra, né, com maior contração ainda, com tensão, com dor ou com uma própria patologia de base, quando a gente faz essa posição, geralmente a gente aumenta o espaço da vértebra. E lógico, tem outras terapias associadas que vai ajudar. Mas, de imediato, se tiver em casa, não tiver o que fazer, não consigo ir numa clínica, não consigo fazer agora nada. O que a gente tem que pensar? Quente, numa posição adequada, essa posição vai facilitar bastante, que é uma posição que o paciente sente menos dor, e algumas orientações a exercícios também que a gente vai passando, pode até falar alguns exercícios aqui para vocês. Vou pedir para você falar. Antes tem uma pergunta aqui do Carlos Papo de Sucesso. Aprendi que alongar ao acordar ajuda a prevenir dores lombares durante o dia. Para mim funciona muito. Na verdade, por que funciona? A rigidez matinal tem bastante, principalmente em pacientes com dores na coluna. Então, o cachorro, quando acorda, ele não vai lá, estica, faz aquele alongamento. Na verdade, todos nós deveríamos fazer isso. Então, na verdade, não é só o alongamento, mas também a mobilidade. Então, aquela vida corrida de acordar, já sair, não. Respira, faz uma mobilização, mexe um pouco a perna, mexe um pouco a outra, vira para um lado, vira para o outro, pode até fazer o alongamento. Hoje os estudos mostram que os alongamentos são muito bons também no final dos exercícios. Mas se ele está sentindo que já tem uma certa rigidez matinal, vale a pena fazer também. Vai ensinar para a gente agora? Vou mostrar alguns, porque eu não vim nem com uma roupa apropriada, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Então vamos! Vamos lá. Bom, se você tem vamos supor que, igual no caso dele, ele acordou com uma rigidez matinal. Quando a gente tem uma dor lombar, a gente tem que pensar sempre numa coluna mais próxima do fisiológico, tá? Então, a gente usa bastante mobilizações neurais e mobilidades articulares. O que seria isso? Uma mobilidade articular. Eu posso fazer isso aqui com a minha pelve, ó. Eu posso jogar, ficar assim de lado aparece melhor. Eu posso fazer uma hiperextensão com o bumbum, ó. Com a minha coluna, que eu jogo o bumbum lá para trás e posso jogar para frente, ó. Vê se vocês conseguem ver, ó. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Isso é um tipo de mobilização articular, que a gente pode estar fazendo ao acordar, pelo menos, tá? E algumas posições onde facilita bastante também é a posição de exaltação. Posso estar mostrando aqui para vocês, né? Eu posso estar agachando, tá? E aí, automaticamente, eu vou jogar todo o meu corpo para frente. E por que eu faço isso? Posso ficar uns 5, 4 minutinhos antes de levantar, para aumentar o espaço dos discos e facilitar a minha mobilidade na hora que eu for levantar. Outros tipos de exercícios também que a gente consegue fazer. A gente pode fazer de conta que nós estamos deitados numa cama. Eu posso estar puxando uma perna, tá? Fazendo exercício aqui agora. Isso deitado, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Pode ser mais rígido o local também, não precisa ser um sofá. Eu puxo uma perna. Para que o negócio é sério. Consigo puxar outra. E depois eu fico por uns 3 a 4 minutos com as duas puxadinhas aqui próximo do peito. Isso. É um perigo ficar assim, porque essa poltrona, ela cai. Isso, exatamente. E aí nós temos outras técnicas, como a ginástica hipopressiva para ajudar. Nós temos as mobilizações neurais, onde a gente vai facilitar, como se eu pegasse o nervo e fizesse um alongamento no nervo. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu senti que eu acordei meio travado com a coluna hoje. Eu pegaria os 2 pés, empurraria para frente. Isso, Arlice, vamos lá. Mão para trás, cabeça bem para baixo
eu já vou sentir que já tá puxando bem a região posterior, respirando, tá? Sem fazer apneia, o tempo todo respirando. Ah, é verdade, tô segurando o ar. E aí, Eu tô com medo de cair. Aí, automaticamente, a gente vai olhar o máximo para baixo e nós vamos levantar o pé, ó. Como se a gente fosse querer encostar a nossa cabeça na ponta do pé. E o que isso vai facilitar a inervação? Eu vou estar fazendo o maior fluxo sanguíneo para essa região. Então, vai facilitar, vai diminuir dor, vai aumentar a mobilidade e esse paciente vai voltar para suas atividades com menos dor, com certeza. Adorei. Obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Obrigada. Pessoal da live...